Boa noite, Taubaté, 24 de fevereiro de 2016. 13ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade. Para conduzir os trabalhos desta noite, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Goretti. Convidamos a ocupar seu lugar o excelentíssimo senhor vereador Jofre Neto. Excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o reverendíssimo senhor padre Leandro Alves de Souza, assessor diocesano da Campanha da Fraternidade. Reverendíssimo senhor cônego Elair Fonseca Ferreira, vigário-geral, neste ato e pároco da paróquia Santo Antônio de Lisboa. Professora mestra Celinha Marques, presidente da Academia Taubatiana de Letras, vereadora da 12ª e 13ª legislaturas, autora do decreto legislativo que instituiu esta conferência, e neste ato representando a paróquia São Pedro Apóstolo. Senhor João Henrique de Moraes Ramos, assessor parlamentar, neste ato representando o excelentíssimo senhor padre Afonso Lobato, deputado estadual. Doutor José Antônio Chicarino, presidente da União Social Espírita Intermunicipal de Taubaté. Passamos à abertura oficial. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo 132 de 2004, realiza a 13ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade para debater e analisar o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema: Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor... Não, vamos ter o hino primeiro, né? Muito obrigada, desculpa aí. Nesse momento, convidamos os presentes a cantar o hino nacional.
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença da senhora Maria Ivo Antunes, diretora da Obra Social da Vila Aparecida, neste ato representando a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e senhora Cleusa Maria de Gouveia Pereira, chefe de gabinete, neste ato representando o excelentíssimo senhor vereador Salvador Soares. Passamos à saudação oficial. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador João Vidal para suas considerações. Boa noite. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes hoje ao vivo, participando dessa conferência temática, 13ª já da Câmara. Já tive a oportunidade de falar para a maioria, mas quem chegou depois, é um prazer muito grande tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos à Câmara de Vereadores de Taubaté. Vejo aí, e não vou ousar citar nenhum nome, mas vejo muita gente amiga de várias comunidades que eu conheço, comunidades que são a minha e outras comunidades católicas da cidade de Taubaté, mas também de outras denominações religiosas que se fazem presentes aqui no plenário. Boa noite aos integrantes da mesa, João Henrique representando Padre Afonso, o querido amigo Dentinho, Padre Elair da comunidade de Santo Antônio de Lisboa, prazer tê-lo aqui uma vez mais, Padre Leandro, igualmente um prazer tê-lo aqui, sempre me enche de alegria, não só a mim, mas acredito a muitos, ter um padre tão jovem, um padre jovem, levando a mensagem, utilizando a tribuna da Câmara para levar uma mensagem importante, como é a mensagem da campanha da fraternidade. Celinha, você tem culpa nisso, né, Celinha? Você é autora da lei que nos faz estar na 13ª conferência, não é? Parabéns, acertada a sua iniciativa, Celinha, seja bem-vinda. E Chicarino, né? Doutor Chicarino, advogado, o técnico de segurança da CESP que me acolheu lá no dia 1º de fevereiro de 1994, vereador Jofre Neto. Quando minha carteira foi assinada, o Chicarino que me acolheu lá na CESP. Já fiz mais de 22 anos, Chicarino. Olha pra você ver. Com essa carinha de novo, então. Prazer tê-lo aqui, Chicarino, representando toda a comunidade espírita de Taubaté, acho que a região também está representada aqui. Exatamente. E uma saudação última à minha mãe e meu pai que se fazem presente aqui. Muito obrigado. Havia muito para se falar. O tema da campanha da fraternidade esse ano é ligado diretamente à atuação do poder público, à atuação política. Havia tanto para se falar que eu fiz uma bagunça para a satisfação daqueles que me ajudaram a colher informações para formar o que eu devia dizer aqui hoje. E falei, não, eu quero mudar o enfoque da minha fala e vou falar quase que de improviso, né? Claro que eu trouxe alguns elementos aqui que estão nesses papéis. Não vou nessa sessão, nesse momento da discussão da campanha da fraternidade, me ater a um discurso escrito. Peço licença a vocês para isso. E a minha função aqui é representar o poder legislativo dentro do tema da campanha, na conferência temática anual da campanha da fraternidade. Então, eu falo aqui não como o João Vidal, simplesmente o vereador, ou aquele da comunidade da Paróquia Santíssima Trindade, ou o cursilista, que eu teria muita vontade de falar como esse, mas falo institucionalmente como vereador, representando este poder, esta casa, esse poder municipal. E por isso eu quero fazer uma fala mais nesse sentido, nesse ponto de vista, nesse viés. Sobre a campanha, o padre vai falar, e como sempre faz, com bastante detalhe, com bastante didática. Sobre a campanha da fraternidade, eu quero colocar o poder público nesse debate.
E vou começar com o Papa Francisco, quando da abertura da campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinzas esse ano, e ele, como é de costume, ele mandou a sua carta, né, à CNBB, e a carta que é destinada aí a todas as comunidades, as paróquias, todos conhecem. Tem uma frase dele lá, e eu vou começar com ela. A campanha abre aspas, Papa Francisco. A campanha da fraternidade propõe a cada ano uma motivação comunitária para a conversão e mudança de vida. Ou seja, muitos dos que estão aqui hoje estão nessa motivação comunitária, não é? E a campanha da fraternidade é essa provocação que a Igreja Católica, como precursora, envolve também outras denominações na quarta campanha ecumênica, outras denominações religiosas, para então debater esse tema, para provocar toda a comunidade, para provocar o Brasil para esse tema tão importante. A maioria sabe da minha ligação com a Igreja Católica. Sou católico, vivo a minha fé. Isso é indissociável para o arrepio de alguns, né, que se incomodam com essa postura na política, mas é indissociável. Eu faço política pública para todos, indiscriminadamente, católico ou não, ateu, evangélico, mas, em essência, sou católico. Nos princípios, valores foram forjados ali. O Evangelho dita a minha conduta de vida pessoal, particular, familiar, mas minha conduta de vida profissional, enquanto legislador, enquanto representante da população que assim faço. E todos os anos eu ergo a mão rapidinho e falo, opa, quero falar na campanha da fraternidade. Eu estou muito alegre de estar aqui mais uma vez. Mas, sem esquecer, né, nesse contexto institucional que requer a convivência democrática e institucional dos poderes constituídos com as religiões, eu não esqueço de dizer que falo também a partir do maior ator social do mundo, que é a Igreja Católica. Então isso também é indissociável da nossa realidade. A importância, e todos sabem a importância que tem as pastorais, né, a citar aqui saúde, criança. Vereadora Poliana, seja bem-vinda, no conjunto das políticas públicas executadas pelo poder público. Tirasse, por exemplo, a Igreja Católica da África, fecharia cerca de 70% dos hospitais que lá estão atendendo aqueles, né, pobres coitados. Casa comum, nossa responsabilidade, é o tema da campanha da fraternidade. E qual que é a nossa... E eu vou falar no enfoque do agir, né? A campanha da fraternidade, que é estruturada no método ver, julgar e agir, e como poder público, representante de uma casa de leis num poder, acho que é isso um pouco que vocês que estão em casa, acompanhando pela TV Câmara, ou todos esperam, e o agir, né? Quais são as propostas para o agir? E deixar de lado a liturgia do que engloba a campanha. Mas a casa comum, nossa responsabilidade, é claro que é de todos nós, mas maior ainda daqueles que representam todos nós, que somos nós vereadores, que é o chefe do Poder Executivo, que são os deputados, que são todos que têm ou detêm poder político decisório no Brasil. Então, é nossa responsabilidade, em especial do poder público. E o nosso agir tem que ser pautado na melhoria da qualidade de vida das pessoas, de todas elas. E cuidar da nossa casa comum diz respeito diretamente a cuidar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, o tema da campanha da fraternidade esse ano, ele dialoga direta e substancialmente com a atuação e a ação política. Porque nas decisões políticas se encontram grande parte, se não a maioria delas, soluções para melhorar ou salvar a nossa casa comum, que é o globo, que é o planeta Terra. Mas como estamos na Câmara Municipal, eu quero tratar da casa comum de Taubaté, sem esquecer que o Brasil, por exemplo, ainda tem metade da sua população sem esgoto. É importante ser frisado isso aqui. Metade. Taubaté está numa condição privilegiada no quesito saneamento básico
esgoto, mas 1 bilhão de pessoas no mundo não tem sequer banheiro. Nós estamos falando de 6 bilhões de pessoas, 1 bilhão desses não tem acesso a banheiro. Então, falar do saneamento básico nos remete muito a essa questão do esgoto, da água encanada, mas saneamento, que quer dizer saúde, vem do grego sano, né? Não que eu saiba isso não, foi uma pesquisinha rápida de internet, Google, mas ele nos deixa muito presos a essa questão do esgoto, da água. Mas voltando para a nossa casa comum Taubaté, e dizer que nós, felizmente, somos privilegiados nesses quesitos de água, esgoto, água encanada, tratamento. Nós estamos numa região, de certa forma, rica nesse sentido. Fazer a provocação e a discussão do saneamento básico em Taubaté, eu quero levar ele para algumas provocações e alguns vetores que eu, infelizmente, vejo pouco ser discutido, vejo pouco ser provocado, e a gente vai ver como tem bastante a ver com a nossa casa comum. Só um conceito aqui de saneamento básico, ou saneamento, é o conjunto, é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que podem prejudicar a sua saúde. Vamos discutir um pouco isso. E dentro dessa casa comum, eu quero falar de 3 aspectos, e são nesses aspectos que eu vou encerrar a minha fala. Mas vocês vão ver, no final, vocês podem concordar comigo se é casa comum ou não é. Taubaté produz agriculturalmente um produto que passa desapercebido, mas ele está aqui em 25 milhões de pés na nossa casa comum, que é o eucalipto. Nós temos 25 milhões de pés de eucalipto em Taubaté. Eu não sei se tem algum estudioso aqui do assunto, mas isso põe a pensar. Esses 25 milhões de pés de eucalipto de Taubaté estão nas margens do rio Una, na bacia do rio Una, especial e essencialmente. E a nossa casa comum precisa de água para viver. Os habitantes dessa casa comum precisam manter a água, precisa ter qualidade de vida. E numa rápida pesquisa que nós fizemos, um rápido requerimento à Sabesp, que o meu gabinete fez no ano passado, nós descobrimos que todas as captações de água que chegam nas nossas casas em Taubaté, são 4 pontos de captação de água da Sabesp, existe uma substância chamada glifosato. Glifosato é o defensivo agrícola que está em cada pé de eucalipto e que ele faz o seguinte: junto com a semente transgênica do eucalipto, ele vai o glifosato, que não deixa nenhuma vida naquele terreno prevalecer que não a semente transgênica do eucalipto. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a uma fazenda de eucalipto, tente achar um bicho andando nos pés do eucalipto. Tente achar uma vida andando nos pés do eucalipto. Esse glifosato, em 2015, em março de 2015, depois de muita luta e depois de muito embate com o lobby de empresas poderosas, aliás, a empresa que explora o eucalipto e faz papel cresceu, a despeito da recessão brasileira, cresceu ano passado algo em torno de 22%. Então, o jogo é poderoso. Chegou a dizer que tem até um pouco de receio de estar utilizando esse momento para falar isso aqui, mas o glifosato foi acusado pela Organização Mundial de Saúde, depois de muito lobby, depois de muito embate, ser substância cancerígena. E o glifosato, queridos de Taubaté, querido padre, querida presidente, está presente em toda a captação de água que vai às nossas casas. Então, se isso não é cuidar de casa comum, eu não sei o que é. Se cuidar da bacia do rio Una não é cuidar de casa comum, eu não sei o que é. Essa é a primeira provocação. E
eu faço um parênteses para dizer aqui que o saneamento básico geralmente não é das prioridades dos gestores brasileiros. No sistema deturpado político brasileiro, a prioridade é o poder, né? E não as soluções. Haja vista, por exemplo, que hoje eu fiz uma crítica na rádio que eu vejo muita luta, por exemplo, para destituir a presidente do poder. Uma luta justa, enfim, não quero entrar nesse debate da luta. Tem a sua justiça de ser, a oposição está se mobilizando para isso. Mas eu não vejo, por exemplo, uma mobilização de deputados, uma mobilização da oposição para fazer uma proposta para o Brasil. Eles não se encontram, não se reúnem como se reúnem para destituir a presidente. Não quero entrar no mérito disso aqui, de destituição, se é justo, se não é justo. Acho legítimo, né? Não vou emitir a minha opinião aqui. Mas eu não vejo uma movimentação para uma mobilização desses atores políticos para fazer uma proposta para o Brasil. Bom, se destituirmos no dia seguinte, como nós vamos diminuir o desemprego, como nós vamos abaixar o juro, melhorar o crédito, salvar as nossas bacias, como nós vamos evitar que o rio, lá em Mariana, o Rio Doce, da Vale, que era do Rio Doce, né? Não aconteça mais. Como a justiça vai brotar, como é que é o lema? E a justiça vai brotar com a Samarco sem ter depositado R$1 até agora nas contas da justiça, está em recurso para poder minimizar os problemas que as pessoas tiveram com aquele desastre ambiental. Desculpa, viajei e fui longe. Mas a proposta, qual é a proposta que tem? E o saneamento básico, no Brasil, ele não entra como uma prioridade de governo, porque o saneamento básico, geralmente, ele está escondido. Ou seja, uma briga em favor do Rio Una não dá voto. Uma briga em favor da poluição do Rio Paraíba não dá voto. Mas todos estão consumindo glifosato na sua água. A produção de eucalipto, que dizem ter um ciclo de 40 anos, vai chegar um momento que ela vai acabar e não vai nascer um pé de alface naquele terreno. Mas isso não dá voto. Então, essa provocação que a gente tem que fazer aos atores sociais que estão aqui, aos líderes comunitários que estão aqui, para inverter um pouco o valor das coisas, porque se hoje os furas-filas da saúde, se hoje os jeitinhos que se encontram para agilizar as demandas mais urgentes e prementes da população, são resultado de um saneamento básico que não teve investimento. São o resultado, as pessoas que estão na fila de um tratamento oncológico, que precisam sair de Taubaté e ir para Guarulhos, podem ter sido vítimas das substâncias que hoje estão nas nossas águas. Taubaté capta 70% de água no Rio Paraíba e 30% no Una. E o Rio Paraíba tem metais pesados. O Rio Una poderia, se tivesse investimento, estar abastecendo melhor e mais Taubaté, porque ele tem menos metais pesados em suas águas. Mas esse investimento não dá voto, passa batido, porque a vida vai passando. Quer ver outro ponto de saneamento básico da nossa casa comum? Aconteceu recentemente. Não teve uma barragem, uma cava de areia que foi rompida em Jacareí? O que aconteceu com a água em Pinda? O que aconteceu com a água em Taubaté? O que aconteceu com 400 mil famílias de São José dos Campos? Ou não é nossa casa comum? Então o saneamento básico não está só no esgoto. Mas discutir a extração de areia desregulamentada, sem fiscalização, não dá voto, ainda te põe na linha de fogo de poderosos. Então essa lógica que nós temos que levar para as nossas comunidades, para as nossas bases, para as nossas escolas, e ver o que é realmente, o que nós temos que ver sendo discutido na boca dos nossos representantes. Para ver as polêmicazinhas pequenas, baratas aí que ganham repercussão nas redes sociais. E quando você fala da água que todo mundo bebe, parece que passa batido, desapercebido, porque essa água não está batendo no meu pescoço.
Então, por isso eu me alegro de ver a Igreja Católica, a igreja que eu professo a minha fé, trazer um tema desse. Eu me alegro de ter uma Câmara Municipal democrática que possa fazer esse tipo de discussão, trazer esse tipo de discussão, ter uma audiência como essa, de cidadãos preocupados, responsáveis, engajados, que estão pensando de fato na nossa casa comum. O problema de falar de improviso é que você vai empolgando, né, gente? Daí, depois de 3 anos e pouco de vereadora, já estou concluindo, de verdade. Então, essa provocação que nós temos que fazer, todo mais é importante. A poda da árvore é importante. O posto de saúde é importante. Mas vamos parar um pouquinho e pensar, por exemplo, no nosso lixo. Taubaté gasta R$1 milhão por mês para jogar fora o lixo no aterro sanitário de Tremembé, um aterro privado, R$1 milhão. A gente coleta em torno de 300 toneladas por dia de lixo na cidade de Taubaté. Isso é casa comum. Nós estamos jogando lixo na nossa casa comum. E em países inteligentes, países de primeiro mundo, lixo não se joga fora, joga dentro. Lixo gera recurso, lixo gera receita. Numa conta muito rápida, dessas 300 toneladas de lixo que vão para Tremembé, cerca de 30% seria facilmente reciclável. Então vai alumínio, vai papelão, vai um monte de coisa para o aterro sanitário de Tremembé. 30% disso poderia ser reciclável. Só nesse 30% a gente economizaria 30% de R$12 milhões ano. O que é isso? R$4 milhões. Só na reciclagem. E a gente está aí, patinando, a coleta seletiva de lixo não sai, né? Fica aqui a aspas da crítica, porque já demorou para sair, não dá para esperar mais, tem que implantar, não tem jeito, né? Por falar em lixo, eu quero voltar um pouquinho. Existem denúncias, mas de difícil comprovação, né? Eu não tenho a comprovação, mas faço aqui como provocação, que as cavas de areia, da extração de areia, que nós temos muito aqui em Taubaté, em Pindamonhangaba, em Tremembé, estavam sendo usadas para depósito de lixo hospitalar. Ou seja, no melhor dos negócios econômicos, o caminhão sai daqui, lotado de areia, vai para São Paulo, despeja. Lá recebe bastante dinheiro para pegar o lixo hospitalar e vir depositar na cava. Então, eu agradeço a atenção para trazer esse tipo de discussão para cá, para trazer isso para a Casa de Leis, para trazer isso para Taubaté, vamos levar isso. Isso vai, a nossa responsabilidade, isso vai incidir diretamente na vida do meu filho que tem 3 meses, na vida nossa que estamos bebendo essa água com substância que já foi declarada cancerígena, nas nossas terras que vão ficar improdutivas, no que a gente está consumindo, no nosso lixo que vai se virar contra nós, na barragem de extrações de cavas de areia que podem se romper aqui. E nós pegamos 70% da água em Taubaté, rompe uma barragem em Taubaté e nós não sabemos como é que está a fiscalização. Eu recebi uma denúncia de um despejo suspeito de água no Rio Paraíba. No dia seguinte estava lá, pondo a garrafinha na água para pegar esse despejo. Uma água de uma grande empresa, um tubo saindo camuflado no verde. Levamos, para resumir a história, para a Defensoria Pública, pediu análise da CETESB, demorou para sair a análise da CETESB. Tem uma água sendo despejada no Rio Paraíba, uma água mal cheirosa, escura, formando espuma, está muito estranho. Daí sai um laudo da CETESB elogiando a empresa, porque desde 2001 não tinha tido nenhuma autuação, né? Advertindo ao mesmo tempo que também tinha substâncias na água que não podiam estar ali. É muito lento isso. A nossa casa comum pede socorro, a nossa casa comum pede ação. Então, a ação do Poder Legislativo é fiscalizar, fazer essa provocação, é ir até essas denúncias, averiguar e cutucar. Mas como o tema da campanha é Casa Comum, nossa responsabilidade, cabe também a vocês fortalecerem. Inverter essa lógica das pautas que são importantes, mas, será que, como é que está a nossa água? Daqui a 20 anos, 15, 30, será que eu estou consumindo substância cancerígena? Nossa casa comum padece com isso. Vou encerrar com a frase do Papa Francisco na mesma carta que ele enviou. Só basta achar aqui, quer ver?
Obrigado, vereadora, pela tolerância. Obrigado a todos vocês pela atenção. Eu vou encerrar com a carta do Papa, com a frase do Papa Francisco. Ele nos envia, né, para essa missão. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto e reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, amor e paz. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. Neste momento, convidamos a todos para cantar o hino da campanha da Fraternidade de 2016, a ser apresentado pelos integrantes do Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Distrito de Quiririm, sob a coordenação de Luiz Antônio Nunes. Justiça e paz, saúde, amor tem pressa, mas não te esqueças, há uma condição. Saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração. Quero ver como fonte um direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Eu sonho ver o pobre, o excluído, sentar-se à mesa da fraternidade, governo e povo trabalhando unidos na construção da nova sociedade. Quero ver como fonte o direito a gestar tempo novo,
vida do povo. Quero ver como fonte um direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Neste momento, concedemos a palavra ao reverendíssimo senhor padre Leandro Alves de Souza, assessor diocesano da campanha da Fraternidade. Após a explanação, os senhores vereadores terão 5 minutos e a gente vai fazer o possível de respeitar. E os munícipes presentes poderão também fazer uso da palavra. Assim, eu solicito que os interessados realizem suas inscrições junto à servidora Larissa. Olha, está ali levantando a mãozinha, tá? Ela é servidora desta casa e vai estar recebendo a inscrição de munícipe que queira, então, participar, fazer uso da palavra. Padre Leandro, fique à vontade. Boa noite. É com alegria que a nossa comissão diocesana da campanha da Fraternidade, aqui representada por mim, também pelo casal coordenador Paulo e Silvia, outros integrantes que nos acompanharam ao longo destas visitas nas outras câmaras de outros municípios, não puderam estar aqui presentes, mas é com alegria que a gente conclui hoje este nosso ciclo de visitação às câmaras municipais, agradecendo mais uma vez a oportunidade que esta casa oferece de nós estarmos aqui para este debate extremamente pertinente para a nossa sociedade. E é óbvio, para o nosso município de Taubaté. Em primeiro lugar, a temática da campanha é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Tema inspirado pela carta encíclica do nosso querido Papa Francisco, em que ele coloca esta temática da casa comum, que deve ser cuidada por todos nós. Por isso o tema, nossa responsabilidade, não é responsabilidade exclusiva do poder público. É também a nossa responsabilidade enquanto cidadãos que somos. Portanto, todos nós devemos assumir com responsabilidade este cuidado, este zelo com a nossa casa comum. Por isso, como início de conversa, gostaria de deixar claro que, embora a campanha seja ecumênica, oficialmente elaborada pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, e desta vez não exclusivamente pela CNBB, que é a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que embora seja ecumênica, não é sobre ecumenismo. A campanha é sobre casa comum, nossa responsabilidade. Claro que esse problema não afeta exclusivamente os católicos, afeta todos nós. No entanto, devemos sim somar forças com outras denominações cristãs e até mesmo com pessoas de boa vontade, como diz um dos objetivos, ou seja, até mesmo com pessoas que não estão dentro de nenhuma religião, mas que acreditam na justiça, que lutam pelos direitos. Esta soma de forças é indispensável para discutirmos a questão do saneamento básico, que é o foco da campanha. Falar da casa comum é um tema extremamente amplo. Por isso, a igreja deixa muito claro que o foco de reflexão é sobre o saneamento básico, que compreende abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, ou seja, o lixo, compreende também o controle dos meios transmissores de doenças. Temos aí a questão da dengue, chikungunya, zika, e também no que diz respeito à drenagem
das águas pluviais. Portanto, o saneamento básico é um grande leque que nos desperta a olhar com o olhar da fé, com uma visão cristã, a partir dos valores ensinados por Jesus, de repensar algumas iniciativas e ao mesmo pensar em alternativas para que o nosso povo seja atendido na sua dignidade e ao mesmo tempo seja realmente cuidado neste seu cuidado comum. É esta a proposta da nossa igreja. E com o lema da profecia de Amós, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, nos provoca a realmente pensar se o nosso direito e a nossa justiça não estão em falta como a água. O profeta compara tanto o direito quanto a justiça com a água. Sabemos que a água potável, se não cuidar, acaba. Da mesma forma, o direito e a justiça, se não zelarmos pelos mesmos, corremos o risco de ficar sem, tá certo? E como objetivo geral dessa campanha da fraternidade, diz aqui 3 elementos muito importantes. Primeiramente, assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e não para algumas pessoas. O vereador dizia bem no seu discurso: milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Só para vocês terem uma ideia, apenas 39% dos nossos esgotos são tratados no Brasil. É pouquíssimo, menos da metade. Portanto, esgoto não tratado, rios poluídos, população prejudicada. Por isso, direito ao saneamento a todas as pessoas. Depois, nos empenharmos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa casa comum. Ou seja, a campanha, ela não limita esta busca, estas iniciativas de construções fraternas, simplesmente no momento presente, aqui no agora. Mas também nos convida a pensarmos em laços de fraternidade com gerações futuras. Traduzindo, qual meio ambiente, qual natureza entregaremos para as futuras gerações? Realmente as nossas futuras gerações habitarão um mundo sustentável? Um mundo limpo? Algo que realmente a igreja nos ajuda a repensar. Temos como objetivo específico desta campanha unir igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas de boa vontade na promoção da justiça e do direito ao saneamento básico. Já disse e reafirmo. Sociedade organizada é sociedade que sabe lutar pelos seus direitos e pela justiça. Portanto, esta comunhão, esta unidade entre nós é indispensável. Indispensável. E aí eu parabenizo a presença do Senhor entre nós, né, representando aí a comunidade espírita. Seja muito bem-vindo. Não sei se tem outra denominação cristã aí entre o povo. Alguma outra igreja? Não? Então, o Senhor aí representando a comunidade espírita, seja muito bem-vindo. Parabéns por ter aceitado o nosso convite, tá certo? Ou seja, esta união entre as pessoas, entre as igrejas, é de fundamental importância. Já disse e reafirmo, não apenas os católicos são afetados com esta questão do saneamento básico, mas sim toda a nossa comunidade social. Segundo, estimular o conhecimento da realidade local em relação aos serviços de saneamento básico. Nós conhecemos a nossa realidade local? Como está o nosso saneamento básico? Aqui, de modo peculiar, no município de Taubaté.
penso e acredito que nós esperamos que, a partir do conhecimento desta realidade, tenhamos de fato iniciativas que ajudem a reestruturar a questão do saneamento. Eu achei muito pertinente o estudo que o senhor fez, senhor vereador João Vidal, trazendo esses dados no que diz respeito à água e esse elemento que de fato nos preocupa. E agora eu falo não apenas como padre, mas como cidadão taubatiano. Se os taubatianos estão tomando veneno, espero que os 4 vereadores aqui presentes assumam esse compromisso de realmente rever essa questão da água. Porque nós estamos tomando veneno. E isso não pode ficar sem nenhuma atitude. Portanto, espero que esse compromisso seja assumido por todos, para que de fato a gente tenha uma água adequada, uma água que realmente vai nos dar vida e não possivelmente ocasionar a morte. Isso nos preocupa muito. Portanto, este conhecimento é de fundamental importância. E aqui entra também, amado povo aqui presente, que nos acompanha pela TV, a nossa responsabilidade diante do saneamento. Não adianta cobrarmos do poder público se nós não assumirmos a nossa responsabilidade. O Brasil, ele gera cerca de 150 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Isso dá um número equivalente que cada brasileiro gera por dia 1 quilo de resíduos sólidos. Traduzindo, o brasileiro joga lixo demais, descarta demais, sendo que muitas coisas poderiam ser reutilizadas, recicladas. E o mais triste deste montante todo, que o estudo do texto base traz, 69% destes resíduos sólidos são sobras de alimento, que alimentariam 19 milhões de pessoas todos os dias. É um grande pecado social que a gente vive. Um grande pecado social. Eu costumava brincar nas formações nas paróquias onde eu visitava. Eu não sei se o padre Lair já atendeu uma confissão desta, mas eu nunca atendi uma confissão assim até hoje. Padre, joguei comida fora. Já atendeu, padre? Também não, até hoje. Ou seja, falta consciência. Falta consciência. E por isso a importância de fortalecer a educação. Se realmente as nossas crianças, jovens, adolescentes forem educados para rever o estilo de vida que levamos, não tenhamos dúvida que a nossa sociedade será muito melhor. Por isso a educação tem que ser fortalecida, para lutarmos verdadeiramente por essas questões todas aí. Terceiro objetivo, incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, principalmente da água. O Brasil, ele joga fora 37% da água, segundo os estudos aqui do texto base. É muita água sendo jogada fora. E nós sabemos que quem mais consome água no nosso país, e isso a campanha já de 2004, já fazia esse estudo, que era Fraternidade e Água, que quem mais consome água no nosso país é a indústria do agronegócio. Embora não seja a dona lá de casa que gaste toda essa água, mas também tem a sua responsabilidade, como todos nós. Por isso, ter essa consciência de não desperdiçar água, de não desperdiçar alimentos, de realmente descartar o lixo da forma mais adequada possível. Nós sabemos que as farmácias, por exemplo, recolhem os remédios vencidos. Existem pontos de arrecadação do óleo de cozinha, de pilhas que perderam
a sua vitalidade. Portanto, vamos espalhar esta conscientização para que nós, enquanto cidadãos, possamos assumir a nossa responsabilidade diante desta causa. Quarto objetivo, este interessa para vocês aqui do Poder Público também. Apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e executem o seu plano de saneamento básico. O quinto é semelhante a esse. Acompanhar a elaboração e a execução dos planos municipais de saneamento básico. Eu, particularmente, eu senti falta no discurso inicial, até mesmo de uma satisfação de como está o plano municipal de saneamento básico. Então penso que o momento seja esse, para até mesmo vocês darem um retorno para a gente, de como está o plano. Existe? Não existe? Se existe, como ele está elaborado? Se está elaborado, existe o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que acompanhe, de fato, a sua execução? Quem está à frente? São perguntas de fundamental importância, que realmente nos ajuda a olhar o município e ter a certeza ou não se de fato nós estamos sendo atendidos nas nossas necessidades. E este plano, conforme a lei, porque existe a Lei Nacional de Saneamento, e conforme a lei, cada plano municipal deve ser revisto, repensado e reelaborado a cada 4 anos. Mesmo porque os municípios crescem, né, os bairros vão aumentando. Logo, deve ser revisto para que todas as pessoas sejam atendidas, visando assim uma superação de algumas lacunas que eventualmente possam estar acontecendo neste cuidado comum. Desenvolver a consciência de que políticas públicas na área de saneamento básico apenas tornar-se-ão realidade pelo trabalho e esforço em conjunto. Poder público e sociedade organizada. É o que diz a última estrofe que cantamos agora há pouco do hino da campanha da fraternidade. Diz assim: eu sonho ver o pobre e o excluído sentar-se à mesa da fraternidade. Governo e povo trabalhando unidos na construção da nova sociedade. O hino expressou tudo, não preciso dizer nada. Denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, pois eles devem ser política pública como obrigação do Estado. Aqui a gente entra no assunto polêmico, porque na verdade a igreja questiona sobre a privatização do saneamento. Isto é, até que ponto uma possível privatização seria um ganho para o município? Até que ponto ajudaria, superando os famosos interesses financeiros, de lucro, etc. Claro que todos nós somos atores sociais. Todos nós temos a nossa responsabilidade. E talvez, de fato, o poder público sozinho não consiga dar conta. Imaginemos nós 150 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente. Realmente é algo assim muito difícil. No entanto, devemos realmente repensar a pertinência ou não de uma possível privatização. E por mais que o município privatize, não se isenta da sua responsabilidade em torno do saneamento. Deve ser acompanhado, deve ser fiscalizado e assim por diante. E enfim, desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e envolvimento com as necessidades humanas básicas. Traduzindo, não se separa a fé da vida. A fé que eu celebro, acredito, professo, rezo, é a fé que eu devo viver. Todos nós, enquanto cristãos, pensamos desta forma. É o que a igreja nos ensina. No entanto,
a gente percebe que poucos têm a conscientização de realmente assumir o seu protagonismo social. O Brasil, infelizmente, até 2011, entre 200 países, estava na posição número de 112, no que diz respeito ao saneamento básico. Estamos atrás de países do norte da África, do Oriente Médio e da nossa América Latina. Estamos atrás. Muitos não têm acesso ao saneamento. Muitos não têm acesso a banheiros. Inclusive, um dos dados interessantes do texto base diz claramente, na nossa América Latina, o povo tem mais acesso a celulares que a banheiros. O texto claramente afirma isso. E, de fato, é algo assim que deve nos mobilizar para realmente assumir o nosso papel social em vista da superação desta lacuna diante do saneamento básico. Concluo recordando aqui a penúltima estrofe do hino, que o autor teve a inspiração de traduzir numa simples letra em oração e em reflexão. Ele diz o seguinte: justiça e paz, saúde e amor têm pressa, mas não te esqueças, há uma condição: o saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração. Se não tivermos um coração saneado, não teremos um saneamento básico. É o que o texto nos inspira para pensarmos sobre o saneamento em vista da superação de muitas lacunas sociais no que diz respeito a este elemento. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade da palavra, a senhora presidente da sessão. Uma boa noite a todos. Como já anunciado, né? Teríamos então a inscrição de munícipes aqui presentes, né, que gostariam de estar fazendo uso da palavra, e dos senhores vereadores. Se for do acordo dos senhores vereadores, eu acho que deveríamos dar prioridade aos munícipes. E o tempo, como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas inscritas, acho que 3 minutos daria para cada um fazer a sua colocação, porque senão nós vamos prolongar muito. E então, pediria que começasse a marcar aí. O padre está sendo mais severo ainda, 2 minutos. Mais 2 minutos, então, vamos pedir que realmente respeitem, né? Então, a primeira pessoa que vou chamar é o Fábio Alvarenga, Santo Antônio de Lisboa. O próximo também já poderia até ficar mais ou menos no jeito, é Antônio Barbosa, é um munícipe. Dois minutos, não pode ser, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sou da paróquia Santo Antônio de Lisboa, Fábio Alvarenga da Silva. E pedi o uso da palavra, gostaria de pegar alguns ganchos do que foi falado aqui, pelo padre Leandro, começando por aqui. O objetivo geral da campanha da fraternidade, a primeira frase, assegurar, que quer dizer garantir o direito ao saneamento básico. E aí quero ligar isso à fala do vereador João Vidal, quando diz que essa garantia ao direito ao saneamento básico passa pela atuação do poder público. E da mesma forma como ele disse, né, se no cenário, me permite, né, se no cenário político
federal. Nós não temos a unidade para propor uma ação, uma opção de saída para os problemas do Brasil. Pergunto como cidadão taubatiano, se na nossa Câmara Municipal de Taubaté temos essa unidade. Haja visto que temos 4 dos 19 vereadores presentes nessa sessão. Então, eu entendo que, da mesma forma que nós, no nosso trabalho de evangelização, toda semana, nas casas, temos bastante dificuldade em agregar, em convencer as pessoas a participarem conosco desse trabalho, isso ocorre em todas as instâncias da nossa sociedade. E como cidadão taubatiano, o que nós esperamos da Câmara Municipal de Taubaté? Ações concretas. Nesses últimos anos, já há vários que a gente vem frequentando aqui, esse evento, a gente entende que tem que deixar de ser um evento, tem que partir para a prática. E para isso a gente precisa dessa unidade, população e poder público. E para encerrar, tem tempo? Com a permissão do nosso bispo diocesano, Dom Wilson, que não está presente aqui, está sendo representado pelo cônego Lair. Na nossa formação diocesana, ele disse: somente com louvor e boa vontade, não conseguiremos transformar nada. Precisa de ação concreta. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Meu nome é Antônio Barbosa. Eu preferi vir aqui colocar algumas questões que eu acho relevantes. O que eu estou vendo aqui, olha, é uma quantidade. Eu achava que pudesse vir mais gente aqui, porque é muito relevante a questão, né, o assunto. Eu vejo que lá na paróquia do Alto São Pedro tem mais gente lá na missa, muito mais do que aqui, né? Até porque sempre imagino o seguinte, que os padres poderiam fazer colocação na missa, não em reuniões também, mas na missa ele podia dar umas pinceladinhas, umas pinceladas sobre a questão da fraternidade, porque eu já tenho assistido várias missas aí e eu não tenho ouvido padre nenhum falar na missa, porque o Papa, ele fala para o mundo. E ele fala na missa, fala de injustiça, fala de corrupção, ele fala para o mundo. Então, eu acho que não teria nada de mais que o padre desse algumas pinceladas sobre o assunto durante a missa. Porque se convocar depois para uma reunião, o pessoal que está na missa vai embora e fica um gato pingado para falar. Ainda podia dar umas pinceladas que era interessante. Agora, tem outra questão aqui que eu queria colocar para vocês, seguinte, essa questão da dengue, da zika. Eu vejo o seguinte, logo no começo, na televisão, eu ficava observando que isso acontece, começou lá naqueles estados lá do norte, lá do nordeste. Lá do nordeste especificamente, Recife, etc e tal. Então, e aqueles estados vizinhos. Então, eu fiquei pensando comigo, mas por que acontece isso? Não? Então, eu fiz uma ligação na questão de saneamento básico. E fui pesquisar aqueles estados do Nordeste que tem muita questão de dengue, zika, etc e tal. Eu fui pesquisar e é o seguinte, lá no Nordeste, o tratamento, daqueles estados do Nordeste, o tratamento é por volta de 21%. A coleta daqueles estados é de 17,63%. E a água tratada, 71%. Agora, o que eu observo também é o seguinte, olha, a água tratada, beleza. No estado, a proporção é de 90%, tem lugar que é de 100%, mas quando se vai falar na questão de coleta,
de tratamento e de coleta, aí a questão cai. Então, eu acho que é muito relevante essa questão pelo seguinte: então observe-se que realmente o que acontece na questão da dengue, zika, etc e tal, questão da dengue, zika, etc e tal, naquela região do Nordeste, e já veio já andou aí por vários estados, inclusive aqui em Taubaté já tem casos de zika aqui em Taubaté. Eu vi hoje na televisão, assistindo na televisão, tem casos de zika aqui em Taubaté. Então vocês vejam bem que isso ocorre em razão da questão do saneamento básico. Então eu vi na televisão, na internet, um vídeo, é o seguinte: o médico que tratava da questão, que estava falando ali, ele falou: olha, gente, a questão é o seguinte, é saneamento, saneamento, saneamento. Então, essa é a preocupação. Agora, você sabe quanto que o governo federal reserva do orçamento da União para saneamento básico? Sabe quanto? 0,02 do orçamento da União que ele reserva para saneamento básico. E sabe quanto ele reserva? Esses dados que eu estou tirando é lá do Senado. Sabe quanto que reserva para educação? 0,02. Para a saúde, 4%. Aquela questão de superávit para pagar, né, as despesas, aquele superávit é o seguinte: eles reservam 45% para pagar a dívida da União para os banqueiros. Seu Antônio. Então, eu vou encerrar. Por favor. Já vou encerrar. Desculpa, então, essa é uma questão importante pelo seguinte: porque não sobra dinheiro para saneamento básico, não sobra para saúde, mas sobra para pagar aquela dívida imensa que não tem fim, que deveria fazer uma auditagem. O governo deveria auditar essa questão aí, sendo que a dona Dilma, ela vetou essa auditagem que saiu agora recente. Houve uma lei nesse sentido e ela vetou essa lei. Muito obrigado. E próximo a fazer uso é o senhor Salvador Bernardo, é seminarista, e já gostaria de chamar também dona Claudete, da comunidade espírita. A senhora já está aqui no jantar. Casa comum, nossa responsabilidade. Esta frase que nós temos ali parte do pressuposto de que todos somos irmãos e temos que ter cuidado com a nossa casa comum, que é a terra. Senhora Presidente deste plenário, vereadora Gorete, reverendos padres, digníssimos representantes dos vários organismos da sociedade e confissões religiosas, caríssimos seminaristas, meus pares e estimados convidados, eu pedi esta oportunidade para intervir, primeiro para corrigir uma frase que foi dita aqui, que os africanos são pobres e coitados. Eu gostaria de retificar primeiro esta afirmação. Não sei que critérios foram usados para afirmar isso, não sei que critérios, mas eu gostaria de retificar dizendo que os africanos não são pobres e coitados, não. E temos que tomar muito cuidado quando ao uso da palavra, né? Podemos ferir sensibilidades. E é muito importante ter muita atenção com isso. E gostaria também de dar uma contribuição sobre o nosso tema, que é a campanha da fraternidade. Essa responsabilidade da campanha da fraternidade não é só dos dirigentes, nem dos políticos. É que muitas vezes nós procuramos dar responsabilidade a outras pessoas e esquecemos de que nós também temos uma grande responsabilidade perante esta casa,
que é comum, é a nossa casa. Então, nós temos que ter cuidado, cada um no seu nível social, se é pobre, se é rico, se é dirigente, se é povo comum. Nós todos temos essa responsabilidade de cuidar da casa comum. Partindo do nosso dia a dia, o racionamento, por exemplo, da água, da energia, o não desperdício dos alimentos, isso vai nos ajudar a atingirmos os objetivos do tema que a campanha nos propõe para este ano. Muito obrigado. Dona Claudete fará uso. Já pediria ao senhor João Henrique de Moraes Ramos, assessor do padre Afonso Lobato, já ficar mais ou menos atento. Por favor, 3 minutos, a senhora fica à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui representando a comunidade espírita de Taubaté e estamos plenamente de acordo com tudo que foi falado até agora aqui. Principalmente esses objetivos que foram falados. O 8º objetivo da campanha, desenvolver a compreensão da relação entre o ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e o envolvimento com as necessidades humanas. Nós, que professamos a fé espírita, apesar de muitas igrejas cristãs não considerarem o espiritismo uma doutrina cristã, a nossa base é o Evangelho de Jesus. Nós nos portamos, nós temos Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Então, tudo que diz respeito à melhoria do ser humano, tudo que diz respeito a ajudar as pessoas na conscientização, na sua vida, para melhora, nós estamos fazendo sempre essa campanha. E a fraternidade e a caridade são bandeiras nossas também, sim. Por isso que nós nos unimos e temos nas casas espíritas sempre falado, sempre promovendo o ser humano, porque nós acreditamos firmemente que, seguindo a orientação de Jesus no seu Evangelho, nós estaremos dando oportunidade às pessoas melhorarem. Elas se conscientizarão de que, se tornando um cidadão melhor, se tornando uma pessoa melhor, tudo à sua volta também melhora. Então, nessa união que nós precisamos ter mesmo para resolver todos esses problemas que foram aqui falados e muitos outros que nós sabemos que temos grande trabalho à nossa frente ainda para resolver todas essas questões, não só do nosso país, não só do nosso município, mas também do nosso planeta Terra. Então, somos todos cidadãos do mundo. E nós sabemos que esse nosso planeta Terra está passando por uma transformação muito grande. Nós vemos ondas de violência, guerras, coisas que nem acreditamos diariamente. E achamos, temos certeza, não achamos, que tudo vai depender da educação. Então, a campanha faz essa educação para que as pessoas possam, então, cada vez estarem mais conscientizadas da sua responsabilidade, apesar de estarmos sozinhos em determinado lugar, mas juntos nós faremos uma grande diferença. Nós agradecemos imensamente a oportunidade e estamos juntos, sim, nessa campanha. Poderão contar conosco. Padre Leandro, Padre Laíra, sua bênção. Gorete, saúdo em nome da mesa diretora, novos vereadores, munícipe presente, principalmente os nossos amigos seminaristas.
mandando um WhatsApp agora para o deputado. No ato estou representando o deputado Padre Afonso. Ele pediu para trazer um abraço, transmitir um abraço a toda a mesa diretora. Ele não está presente justamente porque ele está em sessão solene lá na Assembleia Legislativa em São Paulo. Mas o uso dessa palavra eu estou fazendo como um munícipe, principalmente como um cristão. Eu faço parte das equipes de Nossa Senhora e a nossa primeira reunião de equipe desse ano foi justamente em cima do tema da campanha da fraternidade. E aí veio o que o Vidal colocou aqui um pouquinho, a gente falou bastante sobre o tema e depois nós vimos assim, qual o gesto concreto que nós podemos fazer? E dentro dessa reunião de equipe surgiu algum gesto concreto, surgiram alguns debates. Então, gostaria primeiro de direcionar aos vereadores, Poliana, Jofre, Vidal e Goretti, surgiu assim, tudo se base de uma educação, né? O reuso da água, a utilização correta da água, o lixo jogado corretamente se base da educação. Mas dentro nós tínhamos até uma ex-diretora de escola municipal em que na sua escola era varrido o lixo do pátio com água. Na sala de aula, ela falou que ela dava a maior lição de utilização saudável da água potável. E quando ela saía no pátio, a pessoal da limpeza jogava a água fora. E aí nós vemos em outra, por que não termos escolas sustentáveis em reuso de águas pluviais, em geradores de energia solar e até mesmo do nosso lixo reciclável. Nós não temos a coleta seletiva aqui em Taubaté, mas eu trabalhava numa empresa de cesta básica e nós implantamos lá a coleta seletiva. Porque nós geramos um grande número de plástico e papelão. E tinha uma empresa que ia lá, largava os seus bags, nós jogávamos todos os plásticos e papelão no bag, eles retiravam e geravam por mês para nós R$500 só de papelão e plástico nessa empresa. Então, muitas vezes, se a gente tiver uma escola sustentável, principalmente nisso daí, no reuso da água, e na coleta seletiva, nós estamos ajudando com a nossa casa comum. E, Padre, fica o mesmo de nós temos paróquias sustentáveis. Temos casas paroquiais sustentáveis, que pudessem implantar o reuso da água, pudessem implantar a coleta seletiva, e é fácil. A pessoa que fazia essa coleta para nós era um simples dessas empresas que recicla lixo, recicláveis aqui de Taubaté. Nós temos também lá na Santa Teresa, já concluo, vereador, nós temos na Santa Teresa uma companhia, né? Cooperativa, correto, uma cooperativa de lixo. E se você entrar em contato, eles mesmos coletam para nós. Então fica aí, para as nossas escolas, enquanto não tem a coleta seletiva apropriada em Taubaté, mas até mesmo nas nossas paróquias, nas nossas casas paroquiais. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Próximo a fazer uso é a ex-vereadora, autora do decreto, vereadora Celinha. Se assim ela faz que chame, né, Celinha? E então, só pediria que cumprisse o tempo, vereadora, 3 minutos. Bem, primeiramente, então, quero cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Goretti, que preside essa nossa conferência, né? Cumprimentar a Padre Laí, que representa o nosso bispo diocesano Dom Wilson, Padre Leandro Alves, que está todo ano aqui maravilhosamente bem, colocando para nós todo o processo, né, da campanha da fraternidade, Dentinho, representando o Padre Afonso, nosso amigo aqui da comunidade espírita. Então, e todos vocês presentes. A gente gostaria de enumerar cada um, falar de cada um, dos seminaristas, tanto do Seminário Cura d'Ars, como do Seminário Santo Antônio, Padre Roger Mateus, que está aí acompanhando seminaristas, comunidades da equipe de Nossa Senhora, como disse o Dentinho, comunidades do movimento da Mãe Peregrina. Ontem, em reunião na minha paróquia, foi pedido, vá com a camiseta do movimento, né? E eu, para minha felicidade, tenho uma roxinha do movimento, então aproveitei o momento. E os nossos vereadores, vereador Poliana, vereador Jofre Neto, vereador João Vidal, que muito bem colocou para nós tudo o que está acontecendo
aqui no momento na cidade de Taubaté. Eu acho lindo falar da comunidade da paróquia Santo Antônio de Lisboa, porque todos os anos, né, que a gente não falta nenhuma, graças a Deus tive a oportunidade de ter colocado, né, enquanto vereadora, essa conferência como um decreto aqui na Câmara. Então, sempre a comunidade Santo Antônio de Lisboa se faz presente, como outras, como também a minha paróquia, em pequeno número. Mas como é importante, gente, como seria importante, como disse o Antônio, que se todo mundo, se todas as paróquias chamassem os seus paroquianos para estar aqui, né? Tivesse uma representação realmente que, sabe, mostrasse o interesse mesmo da nossa diocese de Taubaté, não só da parte católica. Conversava ali à mesa, né? Justamente o quê? Esse fato de ser uma campanha ecumênica, cuidar da casa comum, cuidar do planeta, cuidar do mundo. E que linda a frase que o Papa Francisco coloca e está no nosso manual do estudo semanal, que nossa diocese, que nossas paróquias, o meu setor, eu que coordeno o meu bairro do Bosque, onde tem 5 zeladores, missionárias também, eu sou uma delas. Então, nós colocamos, e eu achei lindo esta frase do Papa, que eu gostaria de colocar para todos nós aqui. Não dá para ficar falando muito, que o tempo é curtinho, mas só de estar aqui, gente, colocando aos presentes essa alegria de ver realmente o interesse do seminarista estar aqui. Tenho certeza que é um empenho muito forte dos seus reitores, né? Padre Roger está aqui, Padre Leandro Santos está em Roma, não está, mas estão seminaristas. Eu só concluo dizendo esta frase do nosso Papa, né? Que ele diz para nós: iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Então, poderíamos falar o dia inteiro sobre o assunto, mas nesses 3 minutos, a mensagem é que cada um de nós faça a sua parte. Cuidemos do mundo, cuidemos da natureza, cuidemos daquilo que é mais precioso para a gente. Nós queremos viver e queremos que gerações futuras possam viver também. Muito obrigada. Boa noite. A pedido da senhora vereadora Gorete, eu vou ler a saudação do Padre Leandro dos Santos, que está em Roma, participando de um curso de formadores, e ele está entre os 3 padres brasileiros que foram enviados pela CNBB. Saúdo cordialmente a vereadora Gorete, os sacerdotes e seminaristas, bem como fiéis leigos que acompanham esta sessão solene. Acompanho aqui de Roma com meu apreço e minha oração. Um abraço fraterno a todos. Próximo a falar será a vereadora Poliana, que nós vamos também manter o mesmo tempo, 3 minutos, vereadores. Sim. Elas são mais de 9 horas, padre. Final. Boa noite a todos. É com muita alegria que participo hoje desse evento que trata da nossa campanha da fraternidade. Falo nossa porque hoje, atualmente, eu congrego na Igreja Sonho de Deus, mas tenho todo o meu aporte, toda a minha base na Igreja Católica e faz parte do meu convívio. Padres muito queridos, como o Padre Fred, Padre Irineu, também o Padre Marquinho e o Padre Mariano, que é uma referência na minha vida, como pessoa, além do Padre Fábio, enfim. O Padre Fábio é mais distante, mais na TV, né? Mas o Padre Mariano, uma pessoa muito próxima. Bem, eu fico muito feliz, saúdo a mesa na pessoa da vereadora Gorete, mas também do Padre Leandro. Tenho aqui os colegas Chicarino. Nós, na Câmara, já desenvolvemos um trabalho de diálogo interreligioso
E eu percebo hoje nessa ação ecumênica um passo nesse sentido. Mais de 80% dos conflitos mundiais, das guerras, se devem à intolerância religiosa. E isso que nós estamos fazendo o que há na música que foi entoada hoje aqui, que é o saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração. Eu fico muito feliz de visualizar, de perceber isso na ação de cada um que está aqui presente e nas nossas igrejas cristãs e também em outras denominações religiosas que não são pertencente à ramificação das igrejas, né, tradicionais, mas que tem no Evangelho cristão a sua base de reflexão e de fé. Em Taubaté nos foi questionado a situação com relação ao saneamento. Então, aqui eu até fiz uma listagem. Nós temos aqui, um plano integrado de saneamento, tá? Que foi desenvolvido por volta do ano 2010, 2011, em parceria com o governo do estado, mas ainda que não atende, no caso, no nosso entendimento, a Lei 11.445, 2007, porque ela institui que os municípios, como ele foi feito de forma integrada, padre, cada município precisa, sim, estabelecer as suas normas. E não só estabelecer as suas normas, como mecanismos de acompanhamento também. E acredito que a gente falha nisso. Se por um lado nós temos água e esgoto com uma cobertura, de certa forma, satisfatória perante a realidade brasileira, nós temos ainda um problema com abastecimento e com tratamento de água e esgoto na zona rural do nosso município. Tanto é que quando foi discutido nessa casa a questão de renovação com a Sabesp, nós insistimos muito e foi pela Câmara Municipal a ação dos vereadores quando negamos no caso, esse novo contrato, que conseguimos avançar para que seja hoje discutido estender esse atendimento à zona rural do município e a vários bairros. Outros problemas que nós temos aqui, falta de plano de drenagem para escoamento, né, correto das águas pluviais. Nós temos o plano, mas não temos ainda concretizado. Se fala dos piscinões, nós temos aí previsto no orçamento para esse ano mais de 30 milhões na Secretaria de Obras. Espero ver isso concretizado, inclusive uma ação aqui também conjunta com o vereador Vidal, no sentido de conseguir autorização dessas áreas próximas à rede de energia para constituir piscinões na parte alta da cidade, para contenção de enchente. Tentar ser breve aqui, né? A questão do nosso lixo. Nós não temos um sistema adequado em Taubaté de coleta e de tratamento do lixo. Não temos coleta seletiva, temos problemas aí, vocês devem estar acompanhando nos jornais, com a questão do lixo, né, hospitalar. Isso é algo que a gente precisa observar também. A questão dos resíduos, né, sólidos precisam também de uma destinação correta. Nosso aterro ainda está interditado e gastamos uma fortuna com transporte, tá? Para finalizar, gastamos ainda uma fortuna com transporte do nosso lixo e com tratamento. O orçamento municipal para o meio ambiente aqui em Taubaté reduziu. Nós não temos nem 1% do nosso orçamento total, do dinheiro público total destinado ao meio ambiente e, de certa forma, não reflete aí uma prioridade dessa pasta com o saneamento. Enfim, embora a gente tenha aspectos positivos relevantes, nós temos muito ainda o que fazer para que o saneamento básico seja, de fato, real e de qualidade do nosso município. Mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo quando nós temos isso aqui que temos hoje. Né, todos cuidando da nossa casa, que é a nossa Taubaté, que não pertence a uma família só ou a outra família, pertence a todos nós. E o mais importante dessa campanha, e é o que vem ao encontro do que politicamente o nosso partido tem estudado, isso nos nossos núcleos de estudo. Essa coisa do nosso, a responsabilidade de todos nós.
Então, é muito bom contar com a força das igrejas, com a força dos cristãos no nosso país, nesse sentido. Taubaté é nossa e é nosso dever cuidar dela. Muito obrigada e parabenizar as igrejas pela proposta, pela 4ª vez, uma ação ecumênica por parte, pilotada, no caso, pela Igreja Católica. Meus parabéns, os nossos cumprimentos, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Próximo a fazer o uso da palavra, o vereador Jofre Neto. Também pediria que... Não, eu acho que todos teriam, muito a colocar, mas o avançar do tempo, vereador, faz com que a gente, estipule um horário, até que seria uma forma de estar respeitando as pessoas que vieram de paróquias, que vão precisar de ônibus. Então, essa é a nossa preocupação. Sim, mas obrigada, eu já estou convencido disso. Eu já estou convencido disso. Senhora vereadora Goretti, presidente desta sessão, reverendíssimo cônego Alair, representando nosso bispo Dom Wilson, reverendíssimo padre Leandro, doutor Chicareno, ex-vereadora Celinha, nosso amigo João Henrique, ex-dentinho, representando nosso amigo Padre Afonso. Eu parei um pouquinho porque eu me surpreendo sempre em chamá-lo, aliás, resisto sempre em chamá-lo de João Henrique, Aí eu me lembro que é ele mesmo. Essa campanha da fraternidade, aliás, cidadãos e cidadãs presentes, nacionais e estrangeiros. Esta campanha da fraternidade usa um termo que tem um significado profundo, qual seja nossa casa comum. E que casa é essa? É o nosso planeta, uma esfera azul deslizando pelo o veludo negro do universo, do espaço infinito. Tão bela, tão linda, que o mais distante navegante jamais a esqueceria. Mas mesmo assim seria apenas mais um planeta, não fosse um evento que abalou o universo. Nasceu aqui o nosso Salvador. E seu corpo humano foi constituído pelo humus deste planeta. A partir daí, este planeta é sagrado e único no universo. E neste planeta sagrado, queremos ver o direito brotar como fonte e a justiça correr como um riacho que não seca. A cada direito corresponde um dever. No caso, deveres duplos, ou dever duplo, ao indivíduo e ao Estado. Ao indivíduo cabe o dever de moderar o uso dos recursos e evitar o desperdício. O desperdício individual tem que ser compreendido até nas suas causas psicossociais. Grande parte da nossa população, oriunda do meio rural, tem dificuldade, talvez pela baixa escolarização do país, em compreender que o planeta é finito e não infinito. E que o poder de regeneração da água e da terra que nós temos na zona rural, eu sou uma pessoa do meio rural, nasci no meio rural, também não é infinito. No meio rural é comum se jogar num rio caudaloso, por exemplo, um animal que morreu, e se sabe que ao longo daquele rio, aquele animal vai se decompor e não fará mal para ninguém. O rio vai absorver, ou o mar vai absorver quem estiver na orla marítima. Ou então a terra também vai absorver e regenerar. É por isso que no meio urbano, já concluo, senhora vereadora, é por isso que no meio urbano nós temos, sempre que aparece uma faixa de terra não recoberta por pavimento, alguém vai lá e deposita lixo. Porque é instintivo que a terra regenera. Então nós precisamos, não só pela educação, mas também o papel importantíssimo da igreja. A vereadora Goretti acabou, com a preocupação do tempo, acabou nos citando que eu sou membro do conselho do COPS, do conselho do coletivo das organizações sociais pastorais da diocese. Bom, e o nosso papel da igreja de levar essa conscientização e aí com fundamento do sagrado.
Bem como disse, agora da parte do poder público cabe garantir esse direito. Passa a ser um dever do poder público, especificamente com o saneamento básico, a garantia do saneamento básico. Como bem disse nosso orador João Vidal, que aliás me surpreendeu com dados tão importantes que eu me perguntei, como é que eu não sabia disso? Tem uma pontinha de inveja branca aqui, até surgiu no meu íntimo. O nosso município é privilegiado. Temos coleta de lixo em 99,5% dos... outro microfone. 99,5% das nossas residências. Água... 97% das residências são servidas com rede de água. Esgoto, 93%. Mas não podemos nos deixar enganar. As estatísticas não mentem, padre, mas os estatísticos podem nos enganar, né? Esse pequeno percentual estatístico, quando se refere a números absolutos, se transforma no seguinte: 9 mil habitantes de Taubaté não têm acesso à água tratada. 21 mil habitantes não têm acesso à rede de esgoto. 21 mil habitantes significa metade da população de Tremembé. 9 mil habitantes, espero que não tenha nenhum luizense aqui, não se fira, não tenha uma excessiva susceptibilidade às palavras, é equivalente a São Luís do Paraitinga. 9.000% é quase toda a população de São Luís Paraitinga. Então, nós precisamos ainda, temos um objetivo, temos uma meta a alcançar. Agora, respondendo rapidamente às questões trazidas aqui pelo padre Leandro, muito bem colocadas. O Conselho Municipal de Saneamento Ambiental está aqui na casa desde outubro de 2014. Está em ponto de pauta. Depende agora do senhor presidente colocar em votação. E nós vamos, como já gesto concreto oficial, senhor presidente, solicitando isso, eu creio que conto com o apoio de todos os vereadores que estão aqui. E cria-se também o Fundo Municipal do Meio Ambiente, de Saneamento Ambiental. Quanto às cavas de areia, é uma preocupação nossa e, por coincidência, a partir do desastre inacreditável, inadmissível, principalmente depois do evento de Mariana, aconteceu em Jacareí um outro semelhante, quase uma reprodução, e temos risco no nosso município também, porque temos as cavas de areia que também foram citadas pelo vereador João Vidal, que estava especialmente inspirado hoje. Nós requeremos ao senhor prefeito um levantamento de todas essas cavas de areia e também o órgão ambiental. E por último, eu quero fazer aqui, lamentar a ausência do Poder Executivo. Porque nós podemos apontar como vereadores, nós podemos cobrar, nós destinamos recursos para o Poder Executivo, nós autorizamos o Executivo a gastar o dinheiro arrecadado da população, mas não temos poder de mando. Nós temos apenas esperar que o Executivo haja e, portanto, só vai agir se tiver presente onde o povo está e ouvindo o povo. Senhora presidente, muito obrigado pela tolerância infinita e obrigado a todos também. Eu faço questão de repetir, porque eu chamei o vereador Joffre Neto e no final eu gostaria de estar colocando. Ele antecipou, mas o vereador Joffre Neto é membro do COPS, Colegiado de Organizações e Pastorais Sociais da Diocese. O vereador João Vidal pediu 2 minutos para a resposta. Obrigado, vereadora. Eu gosto de usar muito a palavra provocar, né? Provocação geralmente vem acompanhado de uma reação, de uma ação. Então, o que eu fiz aqui na minha fala foi alguma provocação. E fico feliz da provocação ter encontrado ressonância. Eu faço uma reflexão, então, agora. Para vocês verem um pouco onde o político está inserido. Fosse um padre num sermão, tivesse referido, então, aos nossos irmãos africanos como pobres coitados. Talvez não tivesse a mesma repercussão essa provocação que o padre fizera ali no sermão. Mas como sai da boca do político, o político democrático por natureza assim deve ser,
ele também tem que dar essa resposta. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei na tribuna, mas para contextualizar o que eu vou falar, Salvador, eu preciso dizer. Eu tive a grata oportunidade de conhecer 22 países na minha vida. Tenho 36 anos, já fui para 22 países. 2 países na África. Não é Moçambique, o vosso país. Mas já estive em Nairobi, no Quênia, e em Dakar, no Senegal. Dos 22 países que eu conheci no mundo, não tem nenhum desses países que me empolgaram, que me engrandeceram mais do que o Senegal. Eu visitei um país pobre, assim como o Brasil é pobre frente a muitos países da Europa, frente a países da América do Norte, mas com uma educação que eu não vi em nenhum dos outros que eu visitei. Eu vi ruas no Senegal que não eram pavimentadas, mas não eram sujas como as ruas da minha cidade são. Então, por isso, eu não posso retirar a palavra pobre de um continente que sofreu, por exemplo, a ação de colonizadores brasileiros que tiraram riqueza significativa daquele continente, que é o povo daquele continente. E que se não fosse pobre, não teria ali grande parte das instituições do mundo. Mas, ao mesmo tempo, se incomodou, eu quero dizer que é um país pobre, mas educado, sensível, amoroso, um país que vive as suas raízes, os seus valores da melhor maneira e dá aula para o mundo com relação a isso. Então, precisava fazer essa complementação. Obrigado por sua participação, obrigado por você estar em Taubaté. Você engrandece a minha cidade, você engrandece o meu país, assim como o povo de Moçambique, de Angola e todos os países africanos de língua portuguesa. E também ao Fábio. O Fábio está aí? O Fábio, espetacular a sua provocação também. O parlamento parla, né? Nessa ação do parlamento, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir como ação, e o povo quer ação, já concluindo, presidente, buscar água que estava sendo depositada no Rio Paraíba. Já provoquei, por exemplo, a Sabesp para dizer e fundamentar o meu discurso de que tem sim glifosato na captação de água dos rios, e já encaminhei isso para a defensoria, e números aparecem de que os níveis são reduzidos. Está aí a provocação, adorei a provocação. Junto aqui, a unidade dos vereadores está no voto. Nós aprovamos uma lei de minha autoria, por exemplo, que obriga as novas construções a terem captação de água da chuva. A ação do Poder Legislativo é limitada, ele não executa, é parlamento, é provocação, é cobrança. Mas ainda assim nós ficamos aqui lutando para encontrar caminhos que melhoram a vida da população, mesmo não tendo o poder da ação. A unidade dos vereadores está na aprovação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, está na aprovação, e já encerrando, da primeira área de preservação ambiental de Taubaté, que vai ser discutido no plano diretor, que nós vamos preservar, nessa área de preservação ambiental, 30% das nascentes da cidade. É essa ação. A unidade está longe de ser ideal, mas ainda que tímida. Obrigado, presidente. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença do reverendíssimo senhor padre Gabriel Henrique de Castro, assessor da Pastoral Carcerária e do Colegiado dos Organismos e Pastorais Sociais da Diocese de Taubaté, e reverendíssimo senhor padre Roger Mateus, reitor do Seminário Santo Antônio. Eu procurei ser rígida no horário, então tenho que dar um exemplo. Tem aqui algumas pesquisas que estaríamos colocando, mas diante da preocupação, né, de que muitos dependem de ônibus, então nós encerraremos em seguida, mas só uma colocaçãozinha. O seu Antônio Barbosa, ele sugeriu, né, que os padres, então, colocassem isso, o tema, discutindo sempre nas missas. Acho isso de extrema importância, porque nós acompanhamos, e eu acho que não só eu, mas todos os vereadores, todos os dias, denúncia de terrenos com
entulho, com lixo descartado de qualquer jeito, e aí por frente. E a gente está sempre insistindo que a prefeitura haja tal. E eu acredito que uma colocação numa missa conscientiza, é muito importante, conscientiza muito mesmo, mas eu ligo isso tudo como um gesto concreto que estamos e vamos viver na Quaresma. Eu fui solicitada a estar com o prefeito para um padre poder acompanhar o padre junto ao prefeito, né? É o padre que é pároco da nossa comunidade Nossa Senhora de Fátima no Barreiro, o padre Luiz Cláudio. E ele, então, solicitou um colégio para acomodação de 150 jovens que vêm para trabalhar em missão no bairro. E aí ele pediu ao prefeito que pudesse dar, então, material, juntamente com o trabalho deles, eles estariam conscientizando as pessoas na importância do lixo, como prevenir as doenças. Achei, assim, de extrema importância, então não poderia deixar de fazer essa colocação. E um outro momento também, eu conto a vocês que desde o primeiro mandato eu fui provocada muitas vezes pelo padre Hugo, que já não está mais entre nós, e fui conhecer então que ele, indignado, ele me chamou para ver o lixão como se tratava aqui em Taubaté, lá na chácara de São Silvestre. Realmente era uma coisa assim muito feia. Era gaviões, gados, urubus e humanos disputando aquele lixo que era ali depositado. Uma coisa subhumana. E depois nós fomos conhecer a Urban em São José dos Campos. Meu Deus, exemplo, não tinha uma mosca e não tinha um mau cheiro. E na época eles estavam gerando mais de 200 empregos ali. Aproveitava-se tudo, tinha até refeitório para os funcionários ali, limpinho, sem problema nenhum. E eles aproveitavam tudo, até o lixo doméstico, que é chamado lixo úmido, que gera, né, o churume. Então, assim, perfeito. E, lógico, que eu não poderia também deixar de ir conhecer onde é depositado o nosso lixo hoje. E eu já convidei o padre Leandro, acho que ele vai substituir o padre Hugo comigo. Ele vai lá conhecer, se alguém mais quiser, a gente pode marcar, que é uma fazenda muito grande. Então, pelos técnicos, eles estão agindo corretamente. Eu acho que provisoriamente, porque a preocupação de se fazer como a Urban em São José, eu continuo lutando. Acho que ainda vou ver isso, uma realização. Falta de pedir, de solicitar e conscientizar não é. Então, a partir daí, dessas visitas com o padre Hugo, nós então começamos a reciclar. Hoje, eu não consigo realmente jogar uma lata no lixo. Então, a gente procura direcionar bem e já conseguimos fazer com que a família toda faça isso. E eu acho que todos nós podemos, então, tomar como meta esse gesto concreto. Bom, vamos encerrar, né? Ao final desta conferência, registramos os nossos agradecimentos aos membros que compõem a mesa diretora, às autoridades, aos representantes das comunidades religiosas e das entidades presentes, aos integrantes do Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Distrito de Quiririm, pela participação da conferência. Às senhoras e aos senhores, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e aos internautas que acompanham ao vivo este evento. Aos servidores da Câmara Municipal, aos senhores vereadores, vereadora Poliana, vereador Jofre Neto, vereador João Vidal, a todos, enfim, que nos honraram com suas presenças, o nosso muito obrigado em nome do Poder Legislativo. Declaro encerrada essa conferência. Boa noite a todos.